Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos André e hoje eu estou gravando um vídeo para falar das histórias bíblicas para adultos. Será que eu vou falar aqui do livro de Cantares de Salomão, que tem lá umas histórias picantes? Não, na verdade não é isso. Na verdade, o que eu quero falar é sobre a maneira como nós lemos a Bíblia. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como se ela fosse um livro de histórias infantis, onde são várias historinhas, onde sempre o herói se dá bem e o vilão é derrotado. Mas a Bíblia não foi escrita dessa forma, ou pelo menos primordialmente ela não é escrita dessa forma. Na verdade, a Bíblia é uma única narrativa de uma grande história cujo personagem principal é Jesus. Se nós lemos a história bíblica e não encontramos Jesus por trás da história, é porque nós não lemos da maneira correta. E nós nos acostumamos a ler como histórias de criança. Terminamos aquela historinha, né, de Davi e Golias, de Jonas no ventre do peixe, enfim, histórias como essa, e não nos atentamos para o contexto maior que tem por trás dessa história. Qual é o contexto maior que tem por trás dessa história? É a grande batalha entre o bem e o mal. Jesus Cristo como protagonista da história e Satanás como o antagonista dessa grande história. Hoje eu vou falar aqui nesse vídeo a respeito de uma história bíblica que é muito conhecida por ser contada nas classes de histórias de criança, a história de Daniel na Cova dos Leões. Essa história é bastante conhecida da Bíblia e nós conhecemos ela como uma historinha a ser contada para crianças e que não tem nada de muito precioso para extrair realmente para um adulto, a não ser ali a fé de Daniel e tal. Mas na verdade, por trás dessa história existe um acontecimento muito mais grandioso que vem se desenrolando desde o Éden. A história, basicamente, para que a gente faça um resumo, eu pretendo excluir da história o fato de que Daniel foi jogado na Cova dos Leões e de que Daniel foi livrado ali dos leões, porque essa parte maravilhosa, essa parte do livramento, essa parte do milagre, muitas vezes projeta uma sombra e nos impede de ver o verdadeiro sentido, a verdadeira história que está sendo contada ali, o verdadeiro ensinamento que está sendo passado ali. A história de Daniel, ela se desenrola da seguinte forma: Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia, e então de repente os seus antagonistas ali, as pessoas que estavam lutando contra Daniel, que estavam enciumados contra Daniel, eles articulam uma maneira de ser votada uma lei onde a pessoa que orasse ou fizesse qualquer petição a qualquer homem ou a qualquer deus que não fosse o rei, ela seria jogada na Cova dos Leões. Ponto. É isso aí que nós precisamos extrair dessa história para que a gente possa compreender o que verdadeiramente está acontecendo. Essa história acontece no primeiro ano do reinado de Dario, como nós podemos ver ali pelo verso 1, né? O verso 1 e 2 nós encontramos ali o primeiro ano do reinado de Dario. Lá no capítulo 9 de Daniel, nós entendemos também que Daniel, no mesmo ano, ou seja, no ano do primeiro ano do reinado de Dario, ele entendeu pelas profecias do profeta Jeremias que a assolação ou o cativeiro babilônico ele duraria 70 anos. Isso era uma profecia que estava lá em Jeremias no capítulo 29, a partir do verso 10 nós encontramos ali Deus falando que depois que passasse 70 anos em Babilônia, Deus livraria o seu povo do cativeiro. Muito bem, essa profecia foi entendida por Daniel, mas quando nós entendemos uma profecia, Satanás também entende. Satanás ele não consegue entender as coisas da Bíblia porque ele não tem o Espírito Santo. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo para entender as coisas que estão escritas na Bíblia. Satanás não tem isso. Então ele conhece muitos textos bíblicos, ele sabe muito das coisas que estão acontecendo, mas ele só consegue compreender verdadeiramente quando nós também compreendemos, quando Deus, através do seu Santo Espírito, nos revela. Então a partir desse momento, Satanás também entendeu que depois de 70 anos, Deus libertaria o seu povo. A mesma profecia lá no capítulo 29 de Jeremias, ela diz o seguinte, ela diz que essa profecia era condicional. Se o meu povo orar, se o meu povo me buscar de todo o coração, então eu os atenderei. Então nós entendemos que essa profecia ela depende de quê? Da oração.
mas exatamente no momento em que o povo deveria orar, no momento que ela foi compreendida e que as pessoas deveriam orar para que fossem libertas, o que sai lá na Babilônia? Um decreto dizendo que não se podia orar. Se você acredita em coincidência, você pode chamar isso de coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que existe uma força poderosa, uma força muito grande por trás, fazendo com que essas coisas acontecessem. Muito bem, a continuidade desse texto, ou na verdade o contexto desse texto, o contexto dessa história, ela começa lá em Gênesis no capítulo 3, verso 15, quando Deus, falando para a serpente, que ali é Satanás, diz assim: eu vou enviar um descendente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, é uma promessa de que Deus mataria Satanás, de que Deus mataria a serpente. Então essa promessa certamente não foi esquecida por Satanás em momento nenhum, e ele luta para que ela não se cumpra de maneira nenhuma. Esse descendente da mulher, ele é esperado pelo povo de Deus em todos os momentos da história. Em todas as partes da Bíblia nós vemos ali o povo buscando pelo Messias, pelo ungido, pelo Cristo, né? De acordo com a língua que nós lemos. A palavra Cristo, Messias e ungido, elas têm o mesmo significado, só são em línguas diferentes. Muito bem. Essa promessa, então, ela vem acontecendo ao longo da história e Deus levanta alguns ungidos, algumas pessoas que ele separa para um propósito especial. E Satanás sempre está de olho nessa palavra ungido, porque sempre que chega essa palavra, se chega alguém que é chamado por esse nome, ele luta contra. Por exemplo, lá no Egito, Deus levantou Moisés para libertar o povo. Quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Existia lá um decreto para que todas as crianças que nascessem, todos os meninos que nascessem, fossem mortos. Então, Satanás estava articulando para que a profecia não se cumprisse, para que o Messias não chegasse, para que o ungido não chegasse. Mas ali não era Moisés, Moisés era somente, ou melhor, ali não era o verdadeiro Cristo, ali era somente Moisés, que é um símbolo do verdadeiro Cristo. Na continuidade da história, nós vemos ali pelo livro de Deuteronômio, né, as bênçãos e maldições. As bênçãos para quem obedece e as maldições para quem desobedece e está fora do governo de Deus. Fora do governo de Deus não tem a proteção de Deus e, portanto, uma das maldições, existiam várias maldições, mas o cume da maldição era quando Deus permitiria que um exército ou outros exércitos viessem, né, e invadissem o povo de Israel e os espalhasse por toda a terra, espalhasse pelo mundo. Mas ali também tem uma promessa, ali diz que se o povo se arrependesse e orasse, Deus os traria de volta para Jerusalém. Deus os resgataria e sararia a terra. Tem quando Salomão construiu o templo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, né, um verso muito conhecido da Bíblia, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus caminhos maus, eu sararei a sua terra, né? Então ali existe aquela promessa, né? Meus ouvidos jamais estarão fechados para quando o povo orar e pedir para a proteção de Deus novamente. Então é uma promessa que também acompanha o povo de Deus por toda a Bíblia e não seria diferente também no momento do cativeiro babilônico, que foi um cativeiro realmente que acabou com o povo de Israel, né? Não existia mais templo, não existia mais cidade, não existia mais nação, foi destruído. Somente por Deus eles poderiam realmente voltar a habitar aquela terra, reconstruir. Eles eram todos escravos, como que escravos iriam reconstruir uma cidade? Então Deus operou de maneira milagrosa ali. Agora, como eu disse, então Satanás está sempre atento às histórias bíblicas e sempre que aparece o ungido, o Messias, ele fica atento. E essa profecia que diz que Deus libertaria o seu povo depois de 70 anos, ela foi proferida também pelo profeta Isaías. No capítulo 44 e 45 de Isaías, Deus faz a mesma promessa que foi feita através de Jeremias. Isaías, na verdade, ele é anterior a Jeremias, né? Ele viveu um pouco antes de Jeremias. E Deus faz a mesma promessa de que resgataria o seu povo do cativeiro babilônico, traria de volta para a sua cidade. Mas ali existe um conteúdo muito especial nessa profecia, especialmente no verso 45, do capítulo 45, verso 1,
onde Deus diz o seguinte: eu trarei de volta através de Ciro, o ungido. Opa, então Ciro foi chamado de Messias. Quem era Ciro? Quando Dario assumiu o trono, o seu sobrinho, um parente bem próximo, que a maioria das pessoas dizem que era o sobrinho de Dario, ele chega junto com Dario. Ele era o persa, Dario era medo e Ciro era o persa. Então por isso esse governo era chamado de governo medo-persa, que era uma coalizão entre dois impérios, os medos e os persas, e eles chegam em Jerusalém, eles chegam em Babilônia e tomam o trono de Babilônia. Dario, que era mais velho, cerca de 62 anos, como nós vemos em Daniel 5, verso 31, ele tem cerca de 62 anos e assume o trono, e o seu sucessor natural seria seria Ciro. Esse que o livro de Jeremias, o livro de Isaías, 110, 115 anos antes dele nascer, já chamava de o ungido, e chamava pelo nome. É uma coisa impressionante, a Bíblia é realmente uma coisa impressionante. Então ele foi chamado de o Messias, e isso despertou um interesse especial de Satanás, lógico, porque ele sabe que esse Messias, esse ungido, seria quem esmagaria a sua cabeça. Então agora Satanás empenha forças para que haja um decreto em Jerusalém, em Babilônia, para que ninguém pudesse orar ou fazer petição a qualquer Deus que não fosse ao próprio imperador. Percebe o grande conflito se desenrolando por trás dessa pequena história bíblica contada para crianças? Então ali, na verdade, o que nós estamos vendo é uma batalha não entre Daniel e os seus opositores, mas entre Cristo e Satanás, pela vinda de Cristo, ou Satanás lutando para que Cristo não viesse. Ele entendeu ali que na verdade o Cristo seria o Ciro, né? Ciro foi chamado de Cristo. Então nós podemos entender que Satanás, durante toda a história, ele vem trabalhando para que as profecias messiânicas não se cumpram. Por exemplo, ele trabalhou lá no Egito, como eu já falei, ele trabalhou ali também em Babilônia para que o Messias não chegasse, e trabalhou também quando se cumpriram as profecias relativas ao nascimento de Jesus. Percebe que ali, quando Jesus Cristo nasceu, existia uma profecia acontecendo dizendo a data específica que Jesus Cristo deveria nascer, né? Tanto que os magos foram lá para visitar Jesus, e imediatamente sai um decreto de morte contra todos os meninos para que Jesus Cristo não sobrevivesse e não pudesse cumprir o seu ministério. Tudo isso, na verdade, são maneiras que Satanás tem encontrado de sobreviver, de não ter a sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Agora nós já conseguimos compreender exatamente quando ele vai ter a sua cabeça esmagada: quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então nós podemos entender que ele também não está passivo a esse acontecimento, ele está trabalhando para que esse acontecimento não ocorra. Como que ele tem trabalhado? Qual é a profecia que nós temos hoje dizendo que quando isso se cumprir, Jesus Cristo volta? Lá no capítulo 24 de Mateus, nós encontramos várias profecias falando sobre a iminência da vinda de Jesus Cristo. Quais são essas profecias? Haverá fome, guerra, terremoto em vários lugares, pais contra filhos, filho contra pais, né? O amor se esfriará. Todas essas coisas terminam com a frase de Jesus dizendo assim: mas isso ainda não será o fim. Até que chega no verso 14. Verso 14 diz assim: esse evangelho será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, qual é a profecia que diz que Jesus Cristo vai voltar definitivamente? Quando o evangelho for pregado a toda nação, a todo povo, a toda língua. Então o que Satanás precisa evitar ardentemente nesse momento? Que o evangelho avance para todas as nações, para toda tribo, para toda língua. Se nós queremos cumprir aquilo que Jesus Cristo disse quando ele estabeleceu a sua igreja, lá em Mateus no capítulo 16, quando ele estabelece a sua igreja, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que são as portas? As portas é um instrumento de defesa. Então nós, a igreja de Cristo, nós precisamos meter o pé na porta do inferno e arrombar a porta do inferno e resgatar almas que estão ali morrendo, que estão sendo levadas à perdição.
Como que nós fazemos isso? Através da pregação do Evangelho, através de levar pessoas a Cristo, através de pregar o Evangelho a todo mundo. Se nós queremos nos posicionar hoje ao lado de Cristo nessa grande batalha, ao lado de Cristo nessa história, se nós queremos ser o Daniel orando lá em Babilônia, se nós queremos ser aquele que foi chamado para essa época, nós precisamos pregar o Evangelho a todo mundo. Agora eu preciso que você entenda que todo mundo, não é que Jesus Cristo tem um mapa mundi lá no céu e toda vez que o Evangelho chega em um país, ele vai lá e coloca um alfinetinho num país e diz assim, esse aqui já foi evangelizado. Não, todo mundo é a pessoa que mora ao lado da sua casa. Todo mundo é a pessoa que mora dentro da sua casa. Todo mundo é a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está com você na faculdade. São essas pessoas que nós precisamos alcançar para que Jesus Cristo volte. Porque o mundo de Jesus, onde ele põe um alfinetinho, são as pessoas e não países, e não territórios. Quando o Evangelho chegar a todas as pessoas para testemunhar a todas as nações, então finalmente virá o fim. Em que lado da batalha você quer se posicionar? Em que lado dessa grande história você quer se posicionar? Posicione-se ao lado do exército vencedor. Posicione-se ao lado do grande general, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar pregando o Evangelho, seja através de um vídeo, seja através de uma curtida, seja através de um compartilhamento, para que esse Evangelho possa chegar mais rápido a todas as pessoas e possamos finalmente ver o nosso Salvador voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória.